Paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 3 classes de pessoas. Divisão básica da raça humana. As Escrituras dividem todos os seres humanos, em geral, em 2 classes, o homem e a mulher natural, denotando a pessoa irregenerada, governada por seus próprios instintos naturais. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tal pessoa não tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Está sob o domínio de Satanás. Atos capítulo 26, versículo 18. E é escravo da carne com suas paixões. Pertence ao mundo e está em harmonia com ele, e rejeita as coisas do Espírito. A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou emoções humanas. O homem ou mulher espiritual denota a pessoa regenerada, que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus e vive pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 4. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela habita e resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13. Como tornar-se um crente espiritual? Aceitando pela fé a salvação em Cristo. A pessoa é regenerada. O Espírito Santo lhe confere uma nova natureza, mediante a concessão da vida divina. Aí você pode ver o vídeo aí sobre a regeneração que já está gravado já. Essa pessoa nasce de novo. É renovada, torna-se nova criatura e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Uma distinção entre os crentes. Embora o crente nascido de novo receba a nova vida do Espírito, ele tem residente em si a natureza pecaminosa, com suas perversas inclinações. A natureza pecaminosa que no crente existe não pode ser mudada em boa. Precisa ser mortificada e vencida pelo poder e graça do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13. O crente obtém tal vitória negando-se a si mesmo, diariamente. Mateus capítulo 16, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 13. Por aí vai. Deixando todo impedimento ou pecado, e resistindo a todas as inclinações pecaminosas. Pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente guerreia contra a natureza pecaminosa e diariamente a crucifica e a mortifica, pela abnegação e submissão à obra santificadora do Espírito Santo em sua vida. O crente em Cristo experimenta a libertação do poder da sua natureza pecaminosa e vive como um crente espiritual. Nem todo crente se esforça como devia para vencer plenamente sua natureza pecaminosa. Ao escrever aos Coríntios, Paulo mostra que alguns deles vivem como carnais, ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa. Entregavam-se a algumas delas. Embora não vivessem em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo, a carne e o diabo, em certas áreas das suas vidas, e mesmo assim, querendo permanecer como povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 8. A figura do crente carnal. Embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade e rebeldia, nem praticassem grave imoralidade e iniquidade,
que os separaria do reino de Deus. Estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem divisar o pleno alcance da salvação em Cristo. A carnalidade deles era vista na inveja e contendas. Não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja. Não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor. Moviam ação judicial, irmãos contra irmãos, por razões triviais. Observe-se que aos crentes coríntios que estavam vivendo em imoralidade sexual ou pecados semelhantes, Paulo os tem como excluídos da salvação em Cristo. Os perigos para os crentes carnais. Os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 3, e de conformarem cada vez mais com o mundo. Caso isso continuasse, seriam castigados e julgados pelo Senhor, e se continuassem a viver segundo o mundo, acabariam sendo excluídos do reino de Deus. Realmente, alguns deles já estavam mortos espiritualmente, por viverem pecados que levam a isso. Romanos capítulo 8, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Advertências aos cristãos carnais. Se um crente carnal não tomar a resolução de purificar de tudo quanto desagrada a Deus, ele corre o risco de abandonar a fé. Devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel, que foram destruídos por Deus por causa de seus pecados. Devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Devem separar-se completamente do mundo e se purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a sua santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1.